Eu vou aproveitar para começar a nos apresentar, falar um pouco sobre a oficina, sobre o nosso projeto. É uma espécie que todo mundo possa entrar ali no site. Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, perguntar, pode mandar ali no chat também, fiquem bem à vontade. Mas é importante para que a gente consiga interagir. Desculpa, gente. Acidente técnico. Mas é importante para que a gente consiga interagir durante a aula, Então, tem 12 pessoas já online. O meu gamer pin não está dando certo. Tentou com esse número que está aqui na tela? Mas então, para começar a minha apresentação, Meu nome é Nayade, eu sou estudante de Geografia da URGS, do curso de licenciatura, e eu sou bolsista do projeto de extensão Observatório Educativo Itinerante, que é um projeto de ciência móvel, de divulgação científica, que está promovendo essa oficina, junto com várias outras que vão acontecer durante essa jornada. Junto comigo, também temos a Isa, que vai se apresentar. Bom dia, pessoal. Eu sou a Isadora. Eu sou estudante de Ciências Biológicas, licenciatura. Eu fui bolsista do projeto de Extensão Meninas da Ciência. E então, uma junção desses projetos, a gente fez esse jogo, eu e a Nayade, que é uma busca por tornar, agregar conhecimentos tanto da biologia quanto da geografia das nossas áreas, para fazer uma formação ambiental um pouco mais interdisciplinar, assim. E para isso, a gente quer o engajamento dos alunos, então a gente usou essa ferramenta didática que tem uma interação bem grande, assim. Todo mundo conseguiu entrar? Certo. Só mais um minutinho para quem ainda está acessando e já estamos nisso. Certo. Acho que podemos ir começando então, Isa. E aí, ao longo também, se alguém mais quiser entrar, consegue entrar com o mesmo link. Então, gente, primeiramente, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa atividade, que é a oficina de Yoga dos Biomas. E nessa atividade a gente vai conseguir abordar diversos temas, Em especial com ênfase sobre os climas do Brasil, e como esses climas interagem hoje com a nossa biodiversidade, formando o que nós chamamos de biomas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as características deles, sobre as suas formações, como eles acontecem, mas em especial também como isso interage com a nossa vida, com o nosso cotidiano. É uma coisa que eu percebi nas inscrições é que aqui nós somos um projeto, sediado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas que também tem pessoas participando que são de outros estados. Então, acho que vai ser uma contribuição bem interessante, inclusive para a gente poder fazer essa comparação e entender como isso funciona e como isso nos afeta na nossa realidade cotidiana. Pode passar isso.
Então, a gente sabe, né, que no Brasil existem lugares que fazem a mesma média de temperatura durante o ano inteiro, né, e também existem no mesmo país lugares em que a temperatura média, né, essa sensação térmica que a gente tem, ela muda dependendo daquilo que a gente chama de estações do ano, né, que a gente conhece como estações do ano. Com a chuva não é diferente. Né? A gente tem um país que tem uma extensão territorial muito grande, então o padrões de chuva ele também muda dependendo da região que a gente está. Pode passar. E por isso eu quero que vocês me respondam, assim, né? Podem ser bem criativos, não tem resposta certa ou errada, mas gostaria de saber o porquê que vocês acham que isso acontece. E aí quem está pelo celular está aparecendo ali um lugar onde vocês podem digitar uma resposta, no computador também. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acham que isso acontece no Brasil. Essa diferença climática, essa diferença de precipitação. Podem responder ali, gente. Vocês conseguiram encontrar ali no aplicativo? Está aparecendo para vocês? Ó, o Edgar perguntou como é a pergunta. Por que vocês acham que essa mudança de climas, né, essa mudança de temperatura e essa mudança do padrão de chuvas existe no Brasil? Né? Essa grande diferença dependendo do lugar onde a gente está. Ó, várias respostas. Por estar em regiões diferentes, mais próximo ao Equador ou mais distante dele, também acredito que o relevo interfere, diferença de altitude, do eixo de rotação da Terra, relevo e clima característico, porque é um país muito grande, diversidade ambiental, animal, diferença da angulação do Sol. Então, várias respostas interessantes, né, e todas elas estão certas também, né, todas elas fazem parte desse grande quebra-cabeça que a gente faz para conseguir entender um pouco sobre como funciona o clima, né, porque é algo que é influenciado por vários fatores. Né, então, sempre existem um conjunto de coisas que a gente pode analisar para pensar o porquê isso acontece. Várias dessas coisas foram que vocês trouxeram aqui. Né? Então, como a gente já trouxe antes, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente percebe as mudanças de temperatura de acordo com as 4 estações do ano, né, que nós conhecemos enquanto inverno, outono, primavera e verão, né, que são aqueles eventos que a gente chama de solstícios e equinócios, que marcam essas mudanças, né, mas nem todos os lugares são assim. Né? Às vezes a gente tem a mesma média de temperatura durante o ano inteiro, como uma das pessoas respondeu ali, também muito relacionado a quem está mais próximo, mais afastado da linha do Equador. Pode passar. Uma outra pessoa também falou sobre a angulação, né, dos raios solares. Foi uma das respostas que apareceu. E é sobre isso que a gente vai enfatizar um pouquinho. Né? A gente sabe que a incidência dos raios solares na superfície da Terra, ela influencia de forma diferente, né? Dependendo do ângulo.
essa incidência, né, o que nós chamamos de incidência dos raios solares, ela é a forma em que esses raios atingem a superfície da Terra. Né? Então, realmente, dependendo do ângulo em que ela atinge, ela vai interagir de uma forma diferente. Né? E isso faz, inclusive, com que no nosso planeta existam diferentes zonas climáticas. Pode passar. Quando a gente tem o que a gente chama de um ângulo que interage com a superfície de uma forma mais perpendicular, né, mais reta, digamos assim, o raio solar ele se espalha na atmosfera por uma área menor. Né? Então, isso faz com que a intensidade que ele é captado seja maior e que fique mais quente, porque ele está concentrado, digamos assim, em um espaço menor. Né? Então, esse é um dos fatores que faz com que exista essa diferença, né, entre as altitudes que ficam mais próximas à área do Equador e que ficam mais próximas ao Polo. O mesmo quando é o exemplo contrário, né? Então, quando a gente está em uma latitude mais alta, mais próxima ao polo, esse ângulo, né, com que os raios solares chegam, eles percorrem uma área maior, digamos assim. Isso faz com que a intensidade ela diminua, né? Isso também influencia para que a temperatura ela fique mais amena. E isso está relacionado, né, claro, com a posição que a Terra se encontra em torno do Sol. Né? Então, em que momento que ela está? Se é um momento de solstício, se é um momento de equinócio, né? Se é um momento em que nós chamaríamos de verão ou inverno, né? Porque isso vai definir, enfim, qual o ângulo em que os raios solares estão chegando na superfície naquele momento. E, claro, a posição que tu te encontra dentro do globo, né? O que nós chamamos de latitude. Então, a gente trouxe um exemplo, por exemplo, né, aqui no Hemisfério Sul, para gente que mora em Porto Alegre. Se for inverno, existe muita possibilidade de ser um inverno frio. Né? Então, que a gente esteja sentindo frio, né, com uma temperatura mais amena, mais baixa. Mas se for a mesma época do ano e tu estiver em um lugar como Belém do Pará, por exemplo, tu não vai sentir tanto essa diferença de temperatura. Porque, como alguém também trouxe, né, Belém do Pará é um local que se encontra próximo à linha do Equador. Né, e nessa região da linha do Equador é um desses exemplos onde os raios solares chegam de uma forma menos inclinada. Né, então, é uma temperatura mais quente que se mantém durante o longo do ano. Pode passar. Mas também, né, esse é um dos principais fatores, porque é a partir do ângulo em que a gente recebe, interage com os raios solares que se formam as zonas climáticas, mas isso também não é um fator isolado. Né? Então, dentro da nossa própria cidade, a gente pode ter diferentes temperaturas em um mesmo dia, né? Dependendo do local onde tu está na cidade, porque, como eu disse antes, os fatores que formam o clima eles são um grande quebra-cabeça, que estão relacionados com várias outras coisas. E para a gente começar também a montar um pouco desse quebra-cabeça, eu queria que vocês pudessem descrever em uma palavra mesmo, pode ser uma frase curta, mas como vocês descreveriam o clima no estado de vocês? Aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, a gente fala muito que em algumas épocas do ano existe o efeito cebola, que a gente sai de casa com uma temperatura muito fria, e daí durante a tarde vai ficando mais quente e da noite esfria de novo. Então, são várias estações ao mesmo tempo. Diversificado, bipolar. Sim, uma temperatura que varia muito, né? Pode passar aí. Adorei a descrição. Uma dessas coisas que influenciam é a altitude. Né? Então, mesmo que tu esteja em uma mesma cidade, né? A temperatura no pé e no topo de um morro elas vão ser diferentes
por conta das diferentes altitudes. Então, essa é uma das coisas que também influenciam. Também, em especial, né, a quantidade de árvores, de plantas, a presença de rio e lago, de rios e lagos também influenciam muito, né? Tanto o clima influencia nisso, isso também influencia no clima. Vocês podem sentir mesmo, né? Se a gente estiver em uma cidade grande, assim, que tem um centro que é, em especial, construído por muitos prédios, né? Que em Porto Alegre mesmo é um exemplo disso. Se a gente está no auge do verão, digamos assim, a gente chega no centro, a gente vai sentir muito calor, uma sensação térmica muito quente. E no mesmo dia, se a gente for para um lugar como é, por exemplo, Campos do Vale, ou alguma outra região de Porto Alegre, onde existe mais vegetação, né, a gente já vai sentir um alívio, digamos assim, já vai sentir uma sensação diferente, porque isso, né, em larga escala e também em pequena escala, influencia sobre a questão do clima, sobre a questão da temperatura. Outra coisa que influencia muito também, né, se a gente está mais perto ou mais longe do oceano, e isso é um fator que a gente chama, né, de maritimidade e continentalidade, porque o oceano ele interage, né, com a temperatura de uma forma diferente do que o continente. Então, dependendo do lugar onde a gente estiver, a gente vai receber mais influência, né, de um ou de outro. Por exemplo, se a gente estiver no litoral, né, a gente vai sofrer mais influência da maritimidade. Mas se a gente estiver em uma área de muita extensão territorial, por exemplo, né, a gente vai sofrer mais influência da continentalidade. Né? Então, isso é uma das coisas que fazem, inclusive, com que lugares que se encontram na mesma latitude possam ter características climáticas e de vegetação, né, e de relevo e de outros fatores que também são diferentes. E uma das coisas mais importantes, em especial na última década, é também as ações humanas, né? A forma como nós produzimos e como nós nos organizamos em sociedade também influencia diretamente, né, nas mudanças climáticas que têm ocorrido nas últimas décadas. Assim. A gente sabe, por exemplo, né, que existe na nossa atmosfera diversos, diversos gases estufas, né, o que a gente chama de gases de efeito estufas, e um deles é o próprio CO2, que é tão falado, e durante esse último século, né, e nas últimas décadas em especial, as atividades que a gente tem feito, né, a queima de combustível fóssil enquanto sociedade e como forma de produzir, tem contribuído, inclusive, para que a gente transforme a composição química da atmosfera e faça com que esses gases de efeito estufa eles sejam cada vez mais presentes. Né? Então, se a gente for pesquisar sobre dados, né, de mudanças climáticas e como isso tem ocorrido, a gente vai perceber, né, que o que nós chamamos de aquecimento global é algo que está acontecendo muito no nosso tempo. Né? Esse ano, por exemplo, no Brasil, a gente registrou já alguns recordes de temperaturas, né, que também muito relacionado aos efeitos das queimadas que aconteceram no Pantanal e na Amazônia, que esse ano também bateram alguns recordes, né? Mas houveram alguns dias no Brasil Central em que a gente registrou temperaturas que são parecidas com as temperaturas diárias do deserto do Saara, né? Algo que não é tão comum assim no Brasil. Né? Em uma escala global, o clima como um todo ele tem aumentado, né, a temperatura em um período de tempo muito curto, né? E a gente tem avaliado diversas pesquisas, né, que vocês podem procurar, gráficos, enfim, e várias informações sobre isso, tanto no site da NASA como no site do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também disponibiliza vários materiais falando sobre o tema, né, mas que diz que as ações humanas hoje elas são um dos principais fatores que tem contribuído para essa mudança climática, né, de uma forma muito rápida. Então, a gente também precisa colocar isso enquanto uma das coisas que formam esse quebra-cabeça, né, e que, inclusive, a gente precisa
refletir sobre como isso vai nos afetar e tem nos afetado diariamente. Pode passar isso. E também nada acontece sozinho, né? A nossa atmosfera, inclusive, ela funciona como se fosse um grande Wi-Fi global. Então, o clima que existe em uma região também influencia nas outras regiões, né? Porque existem os ventos que transportam massas de ar, tanto frias quanto quentes, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, existem massas de ar, por exemplo, que chegam vindas do Equador, que são massas de ar mais quentes, mais aquecidas, e ao mesmo tempo massas de ar que chegam do Polo Sul, né? Então, que são massas de ar mais frias, fazem com que a gente tenha um clima, como alguém colocou ali na nuvem de palavras, meio diversificado, né? Então, isso também ajuda a formar, né? E não somente o clima, mas outras coisas que os ventos transportam, como partículas, cinzas, poeira, né? Vários materiais particulados, como a gente pode ver. Inclusive, saiu uma notícia esses tempos aqui, que logo depois de um grande foco de incêndio, né, das queimadas que estavam acontecendo no Pantanal, a gente conseguiu observar depois de um dia de chuva que tinha muitas cinzas no céu, inclusive cinzas, né, na própria água, assim, que a gente conseguiu ver, que foram cinzas que foram transportadas para cá, né? Então, tudo isso acontece muito em movimento, né, em um movimento que está muito ligado e sincronizado com toda a biodiversidade, todo o sistema natural. Gente, agora que eu vi que vocês estão mandando aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Cadê os comentários? Muito interessante o comentário que a Dora fez, né? Que por isso também não faz sentido que a gente comemore o Natal da mesma forma que se comemora nos Estados Unidos, né? Então, quando a gente pensa no Natal, sempre vem aquela ideia do Papai Noel vestido com roupa de inverno, né? Com muita neve, boneco de neve. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade no Brasil, né? Porque é um momento que pra gente é muito quente. Então, normalmente, isso não acontece, né? De calor. Sim, outra coisa interessante que o Alexandre trouxe, né, que existe esse fenômeno chamado ilha de calor, pelo fato de haver muito concreto e pouca vegetação nas cidades. Inclusive o centro normalmente é um exemplo disso, né, porque o calor fica mais concentrado, absorve mais naquele espaço, exatamente por não ter vegetação, enfim, não ter tanta reflexão. E como a gente traz ali no slide, né, o clima ele influencia na vegetação, nas características que a gente tem na vegetação do nosso país, assim como na vida animal e na nossa vida. Né? Então, o que a Dora trouxe ali é um grande exemplo disso. Né? Nos Estados Unidos, eles organizam, por exemplo, um feriado, que é um feriado que culturalmente é muito importante, que é o Natal, de uma forma. No Brasil, nós organizamos de outra forma. Né? A gente tem hábitos que se organizam de forma diferente, que também está relacionado com isso. Né? Então, por exemplo, a gente muitas vezes tem o hábito de, durante o verão, ir para a praia, por exemplo. Né? E em alguns lugares isso, por exemplo, perde o sentido, porque digamos que o ano inteiro é verão. Né? Então, são hábitos que se organizam de forma diferente dependendo da região climática. Ó, tem alguém que quer falar? A Luísa quer falar. Pode falar, Luísa. Fica à vontade. Luísa?
alguém mais tiver alguma pergunta, alguma contribuição, também quiser falar, podem ficar bem à vontade, gente, abrir o microfone, perguntar, falar. Acho que a Dani quer falar, a Dani levantou a mão. Não, eu só queria avisar que a Luísa tinha levantado Tá. a mão. Não sei se de repente ela bateu ali sem querer, enfim. Mas eu vou avisando aqui vocês no chat quando eu perceber que alguém está pedindo a palavra ou alguma coisa assim. Mas eu acho que o pessoal pode também, né, aproveitar os momentos assim de que vocês terminam as pausas ali também se apresentar, né? Porque às vezes vocês não enxergam aí que está sendo Sim, pedido a palavra. exato. Podem contribuir livremente. Certo. Então, todos esses fatores que a gente trouxe aqui, né, fazem que a gente tenha um grande sistema de interdependência, onde uma coisa também influencia na outra, e tudo isso funciona, né, de uma forma que a gente tem diversos ciclos. E por isso a gente vai falar também um pouco mais sobre as características do Brasil, né, e a Isa vai trazer um pouco para vocês, falando sobre os biomas. Ai, que eu fiz aqui. Bom, então, a gente sabe, a gente está cansado de saber que é importante preservar ambientes naturais, né? Mas o que a gente pensa que imagem vem à nossa cabeça quando a gente pensa nisso? Em ambientes naturais, né? Então, eu coloco essa pergunta ali para vocês responderem. O que a gente entende como um ambiente natural? Legal. Vegetação nativa, vegetação intocada, sem ação antrópica, sem intervenção humana. É isso aí mesmo. Tá no caminho. Bom, geralmente quando a gente pensa em ambiente natural, a gente imagina uma mata, uma floresta muito verde, com árvores grandes. Está certo, mas não é só isso. Então, como a gente viu, como é que passa? Como a gente viu, cada lugar tem um clima próprio que depende de vários fatores. E com a vegetação não é diferente. Cada planta, então, ela é adaptada para uma condição. Algumas elas vão precisar de mais água e outras elas não vão precisar de tanta água, vão sobreviver com pouca água. Essas plantas que precisam de muita água, então, elas só conseguem sobreviver em ambientes em que tem muita água disponível, né? Por exemplo, esses lugares em que chove o ano inteiro. Outras plantas que são de ambientes mais secos, que não precisam de tanta água, elas conseguem viver em lugares até em desertos, conseguem viver em ambientes secos. Por quê? Porque elas têm jeitos de guardar água dentro delas, que elas não têm tanta troca de água com o ambiente. E aí, por exemplo, uma planta que é muito comum a gente ter em casa, que é um cactus. Todo mundo que já cuidou de um cactus sabe que se a gente der muita água para ele, ele morre. Justamente porque ele é uma planta de ambiente seco. Então, também tem planta que precisa de muita luz solar, outras que precisam de um pouco mais de sombra para sobreviver. Outra coisa que afeta as plantas é o solo. Então, se o solo é mais seco ou se ele é mais úmido, se ele tem mais ou menos nutrientes, e tudo isso a gente pode ver que está relacionado ao clima, que está relacionado à quantidade de luz, à quantidade de água, enfim, tudo também está interligado com o que a Nayade falou.
Ou seja, o tipo de plantas de um determinado lugar, ele também vai contribuir, ele vai depender das condições climáticas desse lugar, mas ele também vai contribuir para que essas condições se mantenham. Mas por quê? Porque tudo é um equilíbrio. Então, tem essa dinâmica do clima, em que a água ela está na atmosfera, e aí chove, e aí entra no solo, e as águas usam, as plantas usam essa água do solo para elas, para o metabolismo delas, e depois elas respiram, transpiram e devolvem essa água para a atmosfera. E aí, ciclicamente, tudo começa de novo. Então, tá. Cada lugar tem a sua vegetação e o seu clima específicos, e um depende do outro. Então, outra pergunta. Vocês já pararam para pensar como é a vegetação perto de onde vocês moram? Por exemplo, tem muita árvore, tem mais grama, tem mais. Enfim, não tem vegetação. Como é que é? Bastante vegetação, mato e grama, pouco arborizada, árvores altas, vegetação densa, mais grama e bastante árvore. Tá. Então, bom, falando um pouco aqui do Rio Grande do Sul, a gente consegue diferenciar duas áreas com vegetações bem, bem diferentes, que é a gente tem os campos de araucária e a gente tem os campos com a vegetação mais rasteira, mais grama, que os campos de araucária são os pinheiros, né, que é mais lá na serra, e os campos de gramínea são então conhecidos como pampa, que é um nome de um bioma. Então, essas duas áreas significa que a gente tem dois biomas diferentes aqui no Rio Grande do Sul, que é o Pampa e a Mata Atlântica. Tá, mas o que é um bioma? Bioma, então, é o nome que a gente dá para esse conjunto de fatores ambientais que a gente discutiu anteriormente, que é clima, vegetação, solo, e também o uso da terra, como a gente, né, interfere, como se dá a nossa ação, e como tudo isso se relaciona para criar umas condições. Bom, tudo isso se relaciona e depende. Essas coisas se dependem uma da outra, né? Então, elas acabam criando condições mais ou menos uniformes, homogêneas para cada espaço. Então, no Brasil, a gente tem 6 biomas diferentes. A gente já citou 2 biomas, né? E não sei se vocês conseguem lembrar de mais algum, se vocês quiserem contribuir respondendo a pergunta. A gente citou o Pampa e a Mata Atlântica, e são mais 4. Se vocês lembrarem de mais algum. Caatinga, Cerrado, Caatinga, Cerrado, Caatinga, Amazônia, tá certo. Todos são biomas, certo? Bom, os biomas, então, que a gente tem, né? Caatinga, Cerrado, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica e o Pampa. Bom, tem um outro fator, né, que a gente já conversou um pouco, que é o fator da interferência humana, e a gente queria dar um pouco mais de foco para isso, assim, porque a gente está vendo aí várias consequências das ações humanas na natureza, e inclusive em biomas aqui do Brasil. Então, como a gente já conversou sobre esse equilíbrio,
a gente consegue perceber que nenhuma ação é isolada, toda ação vai ter algum impacto. Como exemplo, a gente tem o desmatamento da Amazônia, que a Amazônia é a maior reserva de água do planeta, mas isso não quer dizer que a água está lá parada, ela está sendo usada nesse fluxo constante entre solo, planta, atmosfera, inclusive sendo distribuída para as outras áreas do país. E ela é fonte de água, inclusive, né, para outros biomas, especialmente o Pantanal. E a gente está vendo aí toda a destruição que está acontecendo no Pantanal, que é muito por conta da retirada da vegetação da Amazônia, que é importantíssima nesse fluxo de água. Então, cessando a distribuição, quando a gente para de distribuir essa água da Amazônia para os outros biomas, eles secam e o Pantanal está secando, e isso contribui para que para que um fogo ocasional, que possa ser um incêndio criminoso ou possa ser um incêndio ocasional, ele se espalhe com muito mais força, porque não tem água, não está chovendo, e as plantas elas estão secas, e as plantas secas elas são um combustível para que o fogo se espalhe. Então, bom, tudo tá interligado, e a gente tem que ter essa noção de que toda ação vai ter um impacto. Então, finalmente, tudo que compõe uma paisagem natural está em equilíbrio, e é importante que a gente conheça as características de cada lugar, para que as nossas atividades não desequilibrem esse lugar. Então, agora a gente tem um jogo de perguntas sobre os biomas, agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre eles. Tem como... Tá. Com 5% de todas as espécies do planeta e 30% da biodiversidade
Brasil. Mais do que grande, ele tem uma importância como elo de ligação. O Cerrado é o bioma que se conecta com 4 dos 5 biomas brasileiros. Ele faz a ponte entre a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Quando a gente olha no mapa, percebe o quanto é extensa a sua área e o quanto é intensa a sua importância. A gente percebe que se o Cerrado acabar, é como se quebrasse o elo que une todos esses ecossistemas. Poxa, então seria muito triste se o Cerrado acabasse, não é? Pois é, pode ir ficando bem triste então, porque o Cerrado praticamente já acabou. Metade da sua vegetação original já foi eliminada. Menos de 3% da sua área está efetivamente protegida. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Só ele alimenta 3 gigantescos aquíferos subterrâneos e 6 das 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras e mais todo o Pantanal. O Cerrado é vital para a preservação da água no Brasil. Ele é como uma floresta invertida. A gente explica. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito grandes. O Cerrado funciona como uma grande esponja que absorve e distribui a água por toda a região. Toda essa água garante a sobrevivência de grande parte da população.
no meio de tanto prédio, uma cidade grande, será possível ainda encontrar alguma floresta nativa? Felizmente sim. Basta chegar ao Zoológico de São Paulo para você conhecer um pedacinho da Mata Atlântica que resistiu ao crescimento da cidade. Ah, tá. Você não sabe o que é Mata Atlântica? Tudo bem. A gente vai te explicar tudo sobre ela e sobre a sua importância. ZooTV. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta. É nela que vivem inúmeras espécies vegetais. São mais de 15 mil tipos de plantas, incluindo diversas espécies ameaçadas de extinção e endêmicas, ou seja, que só ocorrem nesse bioma. Também podemos encontrar na Mata Atlântica mais de 2.000 espécies da fauna, entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, sendo que aproximadamente 40% delas são endêmicas e quase 400 estão ameaçadas de extinção. Mas o que torna a Mata Atlântica um bioma tão diverso? Devido à sua ampla extensão territorial, que vai de norte a sul do país, do litoral ao interior, variam as características de sua topografia, clima, umidade e relevo. E é essa variedade de ambientes e condições que contribui para que a vida se manifeste de diferentes formas. A Mata Atlântica é essencial para a manutenção da vida, não só de muitas espécies da flora e da fauna, mas também dos seres humanos. Além de abrigar importantes mananciais de água doce do país, ela é a principal fornecedora de recursos naturais e serviços ambientais para as grandes cidades brasileiras e para o desenvolvimento de nossas principais atividades econômicas. Atualmente, cerca de 60% dos nossos municípios estão em área de Mata Atlântica. Neles, vivem mais de 70% da população do país. Tudo isso também faz com que as pressões sobre esse bioma sejam muito grandes. Atualmente, a Mata Atlântica é considerada um hotspot mundial, ou seja, uma área riquíssima em biodiversidade, mas também muito ameaçada, sendo urgente a tomada de medidas para sua conservação.
Tivemos a nossa ganhadora. Parabéns, Silvia, parabéns, Lucas, Lavínia, e parabéns por todo mundo que participou também, gente. Espero que vocês tenham gostado e que essa oficina também tenha contribuído, né, para vocês explorarem e expandirem cada vez mais os conhecimentos, né, sobre o clima, sobre os biomas do nosso país, sobre os sistemas naturais. Mas também gostaria de saber, né, se vocês têm alguma pergunta, alguma contribuição, alguma coisa que tenham ficado com dúvida, que vocês gostariam de complementar, né, podem também ficar à vontade para trazer para cá, né, a gente gostaria muito de ouvir vocês. É uma pena, inclusive, que a gente não possa estar fazendo isso pessoalmente, né, mas a gente acha que nesse momento de pandemia é importante que a gente consiga se reinventar, né, e que a gente consiga cada vez mais levar esses assuntos, esses e outros diversos assuntos, cada vez mais longe e que a gente consiga difundir, né, esse conhecimento para que a gente consiga, inclusive, pensar e refletir sobre as nossas ações, né, enquanto sociedade e como a gente pode estar evitando daqui para frente que a gente tenha fenômenos como que a gente está hoje, né, como o da pandemia, que é, na verdade, uma grande resposta dos sistemas naturais com as interações que a gente tem feito com o nosso planeta. Então, é importante que vocês estejam aqui, fico muito feliz, né? E também, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, podem ficar à vontade para perguntar. O chat estava indo muito rápido, né? E como a gente ainda está aprendendo essa dinâmica de fazer de forma remota, a gente não conseguiu acompanhar tudo, né? Mas se quiserem também abrir o microfone, falar ou mandar de novo, fiquem à vontade. Então, queria insistir aí para o pessoal, viu, o Davi levantou a mão, podem abrir seus microfones e conversar. A gente queria muito agora, nesse momento, ter uma interação mais ativa com vocês, gente, assim, seria legal o que comentaram no chat, enfim, se sintam à vontade. Eu coloquei ali no chat também o link para um questionário curtinho de avaliação da nossa atividade. Seria muito importante que vocês contribuíssem respondendo ali para que a gente possa melhorar, qualificar. Mas queria abrir aqui o microfone a todo mundo. Já abro aí para o Davi, que levantou a mão. Fiquem à vontade, a gente queria muito conversar com vocês. Davi, a palavra é contigo. Bom dia, professora, meninas, vocês me ouvem? Aqui tá Sim, cortando um pouquinho. Uhum. Escutamos bem, sim. Ok, obrigado. Primeiro, parabenizar pela oficina, muito didática. Eu estou estagiando agora nos últimos períodos do ensino fundamental e eu achei isso interessantíssimo, muito didático. É criança, né? Assim,
do ensino fundamental 2, até se você explicar direitinho do menorzinho, já consegue entender. Não sei se está cortando, porque a minha conexão está um pouco ruim. Tá cortando um pouquinho, mas a gente está conseguindo te entender, sim. Ah, caiu, Davi. Então, pessoal, fiquem à vontade, quem mais gostaria, seria muito bom ouvir vocês. Voltou, Davi. Davi, a gente estava te ouvindo, cortou um pouquinho, mas a gente estava te escutando. Fica à vontade para conversar com a gente. Desculpa, professora, caiu aqui, a internet hoje está complicada, mas são períodos remotos, né? Vocês me ouvem bem agora? Escutamos. Ok, eu estava dizendo que, como professor agora do ensino básico, eu adorei a dinâmica, eu adorei os assuntos que foram abordados de forma muito didática, e eu acho que esse tipo de dinâmica contribui bastante nesse tempo de pandemia para ter um feedback dos alunos, né? Então, tudo que foi socializado pelas meninas em termos de biomas, né, de características dos biomas, foi de extrema importância e relevância para essa sensibilização mesmo do aprendizado. Então, assim, até tive algumas ideias para aplicar também nas minhas aulas e parabenizar mesmo vocês pela promoção, né, da oficina e dizer que está sendo muito bacana, né? Eu sou do Piauí, eu acompanho a professora Daniela pelas redes sociais, ela já esteve em Parnaíba, e aí eu vi a oportunidade de jogo dos biomas, né? Como a gente é da biologia, a gente já ficou assim interessado, eu compartilhei com os meninos, digo, gente, eu vou fazer, né? Porque deve ser muito bacana. Então, é um prazer e, assim, muito proveitoso para mim. Já tive várias ideias para as minhas aulas. Davi, muito bom te ver aqui, né? Ai, gente, coisa boa quando a gente podia se encontrar, né? Viajar por esse país. Ah, muito bom. Eu aproveitei e coloquei ali, pessoal, no link no nosso chat, o link para a página do OEI, nos materiais didáticos, já tem uma versão, né, Nayade e Isadora. Foi uma primeira, quando a gente ainda estava no início do ano, achando que nós teríamos ao longo do ano interações presenciais, né? As gurias tinham feito o formato de um jogo, todo online, né, que o pessoal pode participar, e ali na página que eu botei para vocês está ali. Então, essa oficina foi uma caminhada, né, a partir dessa primeira construção delas, pensar, então, numa interação virtual, como trabalhar com esses materiais, mas os slides, todo o conteúdo, já está ali na página que eu coloquei para vocês, num videozinho, né, e numa primeira versão do jogo, inclusive, que elas criaram, né, que é um pouquinho diferente, é que elas adaptaram para essa interação síncrona, né, lá, então é um jogo que a pessoa, quem está fazendo, realiza ele totalmente de forma individual, né. Ali a Paulina... Pode falar, Thaís, fica à vontade. Ei, gente, bom dia. Eu sou Thaís, sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Queria parabenizar assim, pela organização de vocês, pela criatividade nesse tempo pandêmico que a gente vive, né? A possibilidade de se reinventar meio a contragosto, né? Que não foi desejo de ninguém, mas a gente tem feito grandes inovações aí no campo da inovação dentro da educação, né? Seja ela a área que for. Então, parabenizar vocês por isso, por conseguirem se deslocar de um lugar talvez de desespero inicial aí, de perda de referência, para um lugar tão potente como esse que a gente presenciou aqui hoje. Então, parabéns a vocês. E registrar o meu desejo também que essas oportunidades virtuais elas continuem acontecendo, mesmo depois que a gente tiver uma vacina e que a gente pudesse encontrar presencialmente, porque é uma coisa que eu percebo e percebi durante esse período é o quanto a gente conseguiu diversificar os nossos contatos, as nossas referências de estudo como professores de educação básica, né, que é o meu caso e acredito que de várias pessoas aqui, como a gente conseguiu fazer contato com diversas regiões do país, com produções, com pessoas que pensam a educação e a ciência em várias regiões, sem precisar, né, nesse caso, nos deslocar. Então, que a gente consiga construir essa forma de interação e de divulgação das nossas produções de forma híbrida, tanto presencial, que tem em si sua riqueza, né, incontestável, mas de forma virtual e com uma grande qualidade, como vocês fizeram aqui hoje, nessa manhã. Então, muito obrigada e parabéns a vocês.
Ai, Thaís, muito obrigada pelas tuas palavras. E eu acho que é bem isso, assim, eu tenho comentado muito, né, nos espaços aqui que a gente tem dialogado, que meio que, bem como tu diz, né, a força aí, a gente percebeu a potência e a possibilidade das interações virtuais, que neste momento elas não ampliam, né, a gente que tá em contato, né, tá em contato com a vida real nas escolas da educação especial, educação pública, a gente sabe que esse é um momento que diminuiu possibilidades de interação dos nossos estudantes, né? Mas eu acho que a gente tem que se dar conta que na retomada das atividades presenciais, usar essas ferramentas vai ampliar os nossos contatos, vai ampliar a possibilidade de acesso a essas atividades, justamente, né, porque a gente pode estar em lugares que nós não estaríamos de forma presencial, né, interagindo com pessoas que a gente não iria interagir. Então, neste momento, como a gente não tem a escola funcionando de forma presencial, a gente sabe que nós temos aí milhares de jovens que estão apartados, né, de um aprendizado, da possibilidade de ampliar seus conhecimentos. Mas no retorno, com certeza, a gente tem que se dar conta de seguir, né, também mantendo essa atividade híbrida de interação que a gente aprende tanto, né. Não sei se mais alguém levantou a mão aí. Fiquem à vontade. Aqui a Paulina falou do Kahoot, né, como muito bom, porque pode ser aplicado em conteúdos de qualquer faixa etária. Dora, pode falar, fica à vontade. Obrigada, primeiramente, pela oficina, foi bem legal. Eu realmente não tinha ideia que vocês iam juntar bioma com o jogo de astronomia. Eu achei bem interessante, é uma plataforma muito boa para usar. Eu tenho uma dúvida meio aleatória, mas que eu acho que vocês podem me ajudar. Eu tinha visto alguém falar um dia desses que a Amazônia possui algumas áreas compostas por campos. Daí eu nunca parei assim para pesquisar, porque para mim era algo muito novo. Então, isso nunca saiu da minha cabeça, toda hora eu fico pensando, nossa, se tiver, poderia usar esses campos para não desmatar as áreas florestais, né? Poderia usar para gado, mas sem saturar o solo, sabe? Fazendo uma rotatividade de gado, essas coisas assim. E eu fiquei em dúvida se poderiam usar. Tem mesmo campos na Amazônia, em algum território? Então, obrigada. Que eu saiba, tem campos que são alagáveis, na verdade. Boa parte do ano eles ficam alagados, então seria meio inviável para pecuária, assim. Mas eu acho que essa questão que tu traz é bem interessante, porque a pecuária é realmente um grande problema para a Amazônia. E eu acho que tu até comentou ali no chat antes sobre plantar espécies exóticas, né? Plantar espécies que não são do lugar. Também é outro problema para qualquer um dos biomas, assim, por isso que a gente traz tanto essa ideia de o que é ambiente natural, assim. Não é árvore, qualquer mata, é a árvore que tem ali, é a mata que tem ali, a vegetação do lugar que está em equilíbrio com todo o resto, está cumprindo o seu papel ali. E a pecuária é realmente um grande problema por causa disso, porque ela afeta muito o solo, e ali nesses campos, talvez parte do ano que não tivesse alagado poderia usar, mas tem um grande lençol, tem um grande reservatório de água, né, embaixo desse solo, que com certeza seria afetado e seria um grande problema, assim. Mas eu não sei muito a fundo sobre isso é tudo que eu posso falar. Dani, teu microfone tá Isso, desligado. eu vi. Falando em falar de outras coisas mais, estou colocando aqui no chat também, né? A Isadora lembrou muito bem que essa atividade de pensar o jogo dos biomas, né? Ela foi realizada em parceria com outro programa de extensão nosso, que é o Meninas na Ciência, né? Estou botando aqui no chat o link, né, da nossa página. Lá também a gente tem várias atividades, né, que já estão disponíveis de oficinas, de debates, de discussões, né,
tanto voltado para professores como voltado para estudantes, e o programa Meninas na Ciência, ele busca promover, né, a participação das meninas na ciência, discutir questões de estereótipo de gênero, superação, trabalhar com ciência, trabalhar com essa discussão mais ampla sobre o nosso papel na ciência e no mundo, né, e a participação das mulheres, né. Qual página que ficou não encontrada, Karim, a anterior ou essa que eu botei aqui? Ah, peraí, que faltou um S. Eu não coloquei completa. Faltou meninas. Meninas na ciência. Agora sim. Sobre certificado, né? Então, a jornada, ela está sendo feita, realizada por diversas instituições, né? Cada instituição está organizando isso de uma forma diferente. A gente aqui pelas oficinas, né? Até porque tem ali, a gente fez o formulário de inscrição, e a gente pode oferecer sim os certificados, né? A gente tem essa oficina da tarde, amanhã também às 10 e às 15, e na sexta-feira temos uma live junto com o planetário aqui da URGS, né, para falar um pouco sobre as possibilidades profissionais, né, num planetário, enxergar que além da astronomia a gente tem interação com várias áreas. Lá também vai ser ofertado certificados, e aí nas demais atividades tem que ver com cada instituição que está realizando, né, como eram várias instituições com procedimentos distintos, né, a gente deixou a cargo de cada atividade. Isso, e a Nayade colocou aqui de novo o formulário. Gente, não sei se mais alguém quer conversar, quer comentar. Fiquem à vontade. Certo, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Nós ficamos muito felizes mesmo com essa oficina, né? Se alguém ainda tiver dúvidas, quiser contribuir, fiquem bem à vontade, né? E como a Dani reforçou, eu também mandei ali esse formulário, porque essa é uma primeira experiência de aplicação dessa oficina, né? Então, a sugestão e a opinião de vocês é muito importante para que a gente também possa conseguir aperfeiçoar ela, né, para as próximas vezes que a gente for aplicar. Então, não esqueçam de responder o formulário, é bem importante. E no demais, acho que é isso, né? Então, se ninguém tem mais nenhuma contribuição, podemos ir encerrando. Muito obrigada, gente, pela participação mesmo. Quero comentar só ali, a Thaís comentou sobre EJA, né? Então, a gente, tanto no material do OAI quanto do Meninas, a gente tem bastante material. E o que nós fazemos realmente, Thaís, é buscar a interação com os professores e professoras da rede de educação básica, né? Para desenvolver esses materiais, para compartilhar, para, né, assim, troca de conhecimentos, trazer para a universidade essa realidade para os nossos cursos, e a gente também tentar, de alguma forma, contribuir. Então, tem os nossos contatos também ali, nós estamos, assim, totalmente à disposição para pensar adaptações, para aprender, para poder contribuir, né? Fiquem todos muito à vontade de nos contatar. Muito obrigada, pessoal. Não sei se a Isa vai falar alguma coisa. Eu quero já deixar meu beijo e agradecer a todos e a todas pela presença aqui. Agradecer todo mundo aí pela presença, pela participação, pelos feedbacks também. Muito obrigada. A Maria está falando no chat também sobre... Vai ter outra oficina às 15 horas, que vai ser sobre constelações, astronomia e astronomia cultural, com o Alan também, aqui do projeto. Todo mundo que quiser participar, estão convidados. A gente enviou todos os links por e-mail. Então, se alguém não tiver se inscrito, mas tiver vontade de participar, a sala vai estar aberta para todo mundo naquele link. E no demais é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Vou botar aqui na tela de novo os links. Já fica à disposição aqui, deixa eu achar eles aqui. Então, todas as salas. Como é que foi? Eu acho que não foi com os links, né? Não foi completo, peraí. Vou botar a partir da tarde. Agora foi. Meninas, vou pedir para vocês ficarem aqui da equipe, para a gente conversar um pouquinho.
Para que o pessoal responda ali o nosso questionário, já tem algumas respostas, já dá para ver que a gente teve bastante gente de outras cidades mesmo, né? Que legal, né? Isso é muito tri. Dos que responderam até agora, tem um só, que é aqui de Porto Alegre. O resto é todo, o restante é o pessoal de fora. Então, o pessoal que está indo aqui, eu vou ir retirando da reunião para a gente poder encerrando aqui. O pessoal está saindo. Ainda ficaram alguns. Não, o pessoal já está saindo. Sim, ainda amanhecemos aqui o dia com a notícia da portaria do MEC. Olha. Vou tirando aqui o pessoal. Pois então, né? Acho que agora estamos falando. Acho que a Gabi caiu ali, não vi. E aí, gurias, o que acharam? Ah, eu tava muito nervosa. Eu também. Não, mas vocês mandaram super bem. Ai, obrigada. Ah, eu achei muito legal. Gente, de outros lugares também. eu me emocionei aqui, porque, gente, foi um trabalho de um ano todo. Eu fui às lágrimas. Não sei se deu para ver as minhas lágrimas caindo aqui. Porque foi um trabalho de um ano todo, né? Finalmente chegamos a poder mostrar todo o trabalho de vocês ao longo de todo o ano, todo o estudo, todo o aprendizado, né? Ah, estou muito emocionada, assim. Acho que para esse ano essas pequenas conquistas são tudo, né? Para a gente poder compartilhar isso, todo o envolvimento, né? Todo o trabalho do ano todo. E eu acho que vocês foram maravilhosos, foi muito bom. Me digam como se sentiram aí. Ah, eu fiquei bem nervosa, assim, no início. Em especial porque é muito estranho, né? Tu fazer uma oficina, assim, tipo, tu não consegue enxergar as pessoas, daí tu não consegue sentir a reação delas, sei lá. Daí tava achando meio estranho, assim. Mas eu gostei muito, sabe? Acho que foi bem nos comentários, em especial ali no final, acho que as pessoas conseguiram se envolver de uma certa forma. Claro, né? Sempre mais fácil quando tem uma interação cara a cara, assim, mas eu acho que para uma primeira experiência foi muito bom. Eu gostei bastante de fazer também, assim, eu achei super divertido. Fiquei bem feliz. E tu, Isa, conta aí. Ah, eu tava bem nervosa, bem insegura, assim. Mas. Eu gostei, eu fiquei bem emocionada também quando o pessoal começou a dar os feedbacks no final, assim. E é também um pouco estranho isso de, sei lá, operar o negócio aqui, tá compartilhando tela, não tá vendo o que tá acontecendo, se o pessoal tá vendo, se tá conseguindo interagir. E não sei, é realmente estranho, assim. Mas, sei lá, eu também fiquei bem emocionada e bem feliz com o resultado e com o feedback das pessoas. E não sei, que bom que a gente chegou aqui, que deu tudo certo com alguns tropeços aí, mas. Faz parte, né? Eu acho que deu muito mais certo do que não. Até uma coisa que a gente pode fazer, Duda, falar também para o Alan e para a Gabi, e como eu trabalho em duas telas e a minha internet é boa, vocês podem me passar e eu fico compartilhando a tela, que daí vocês conseguem ter visão, né, dos participantes, e tem ali no chat também, né, porque é ruim mesmo quando a gente tá, é uma sensação de que parece que ninguém tá nos ouvindo, ninguém tá interagindo e tá rolando um monte de coisa ali no chat e a gente não tá vendo nada, né, isso é realmente... Nossa, demais. É horrível, então a gente pode fazer isso, assim, eu posso... alguém tá aqui... aqui que eu tenho que fechar a caixa de diálogo, quem é que tá querendo participar? Peraí. Acho que alguém tá querendo entrar, mas eu não tô com caixa de diálogo aberto aqui. Deixa eu ver.
Depois agora eu vi, né, que tu tinha feito, né, um formulário ali, mas aí é tanta coisa, eu me lembro que a gente conversou de fazer uma avaliação, e aí eu não sabia, eu vi que foi chegando o final, eu digo, a gente tem que mandar pro pessoal. A gente pode usar esse teu a partir da tarde, não sei daí. Eu vi ali, tipo, que tu mandou, achei mais completo mesmo. Ficou mais. Eu acho que porque aquele foram os meus alunos. Eu tenho aprendido muito com os meus alunos lá. Só uma sugestão para o formulário. Não tem nem. Tipo, se a gente vai usar para todas as oficinas, é melhor perguntar a oficina que a pessoa participou. Exatamente. Essa pergunta tinha no início e eu acabei tirando. Deixa eu aproveitar para. Já vou mexer nisso agora. A gente tinha ali no formulário qual oficina. Como é que a gente pode botar? Sua avaliação se refere à oficina. Aí eu vou botar aqui. Aí vamos botar a múltipla escolha, né? Então, a opção 1 agora de tarde é constelações, né? Vou pegar os nomes que tá ali. Constelações. Depois a gente vai ter amanhã oficina de fases da Lua. Que agora essa a gente já sabe, né? Fases da Lua. Boa lembrança, Duda. Constelações, fases da Lua, e a última nossa vai ser a de energia. Como é que ficou o nome que a gente chamou? Deixa eu botar o mesmo nome. Vou pegar aqui no site. Gente, agora que eu vi que tá. Consumo consciente de energia. Tá. Uma mulher acabou de me mandar mensagem aqui que ela é professora da Universidade Federal do Pará. Ela mora em Santarém e que ela estava participando da oficina. Daí ela teve que sair no meio porque a internet dela estava oscilando muito, mas eu fiquei muito... Não é da Universidade Federal, é do IF. Eu fiquei muito chocada. Tinha gente do Brasil inteiro participando. Não, é isso que eu me dei conta disso, assim, eu tenho insistido em todos os espaços que eu tenho conversado, principalmente aqueles onde está tendo os seminários, colóquios, né, que agora são transmitidos online, em tempo real, e o que eu tenho dito pro pessoal, olha, nós vamos ter que dar um jeito de... porque daí, claro, é uma outra estrutura, quando tu tem uma apresentação, que nem lá no Instituto, né, no anfiteatro, aí vão ter que botar uma câmera lá, que capte o seminário e deixar online, fazer híbrido, tem que ter para as pessoas que não estão assistindo e para a gente que está assistindo. Nós vamos ter que dar um jeito de manter essa possibilidade, porque é isso. Nesse momento, a gente está diminuindo os acessos, né? Porque nem todo mundo tem acesso à internet. Mas quando a gente faz presencial, a gente incluir também o virtual, amplia, né? Nos leva mais longe, impressionante, assim, né? Eu botei ali a primeira pergunta, botei, sua avaliação se refere à oficina sobre constelações, fases da Lua, consumo consciente de energia. Depois, cidade, estado, e se está estudando qual instituição. Vou botar estudando, trabalhando, né? Eu fiz na corrida, adaptei da minha turma. Aliás, eu tenho que até tirar porque está vindo para a disciplina. Você está... Vou parar de gravar ali já. Ui, estamos aqui. A gente vai disponibilizar a gravação